Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, e construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho acabamos de ouvir, estamos já escutando há alguns dias, nesse capítulo 5, 6, 7 de São Mateus, esse sermão da montanha de Nosso Senhor. E hoje Jesus vai dizendo para nós esta verdade, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aqui muita consonância com aquilo que o próprio São Paulo diz para nós, na carta de São Paulo aos Coríntios, de que não basta fazer as coisas, mas o que conta é a motivação, é a razão pela qual eu faço as coisas, mesmo que sejam boas. No caso aqui Jesus diz, que muitos vão dizer, nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres, tantas coisas boas nós podemos fazer, mas nós pegarmos todo o contexto desse sermão da montanha, Jesus vai dizer várias vezes, desta hipocrisia, daqueles também que fazem jejum, daqueles que fazem caridade, só para serem vistos pelos homens. E Jesus vai dizendo, quando fizer de jejum, lavai a cabeça, perfumai, quando você fizer caridade, não toque a trombeta, não mostre, que a mão esquerda não sabe o que fez a direita, e o teu Pai que vê o que está oculto, te dará recompensa. Então não basta fazer as coisas boas, é necessário fazer as coisas boas com razões também que sejam boas, que a motivação seja a caridade, como nos diz o próprio São Paulo na carta aos Coríntios, mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mesmo que eu distribuo todos os meus bens, se não tiver caridade, de nada valerá. Por isso esse amor a Deus, e aqui eu preciso hoje examinar e perceber a intenção reta do meu coração. Nós passamos, quem sabe, um processo de uma primeira conversão, muitos de nós, creio a maioria que está aqui, já viveu essa experiência de deixar as coisas do mundo, de deixar uma vida de pecado e começar a praticar uma vida de santidade, uma vida com Deus, de buscar mais a oração, de buscar a Santa Missa, os sacramentos. E agora vale a pena nós meditarmos em a razão pela qual eu busco o Senhor, se é uma razão também profunda. Às vezes eu posso também estar buscando a Deus, estar vindo na missa, mas não por um amor a Deus, não por uma caridade, mas com as segundas intenções, talvez até mesmo por uma vanglória, talvez até mesmo por uma vaidade, por um moralismo, e não por um amor profundo pelo Senhor. Porque se não for esse amor profundo, esta caridade que move o nosso coração, nós corremos o risco de construir a nossa espiritualidade, de construir a nossa vida com Deus,
na areia. É o que acontece? Quando vem a provação, quando vem a dificuldade, cai. Acho que todos nós já percebemos, às vezes na nossa própria vida, né? Às vezes a gente está firme ali na fé, né? Com Deus e tudo, mas vem uma tribulação, a gente se desespera. Muitos, né? Deixam de rezar, muitos não vêm mais à missa, muitos se revoltam com Deus, porque eu vivo uma fé baseada em areia, né? É de acordo com o meu sentimento, né? Se está tudo bem, eu creio em Deus, né? Se tudo concorre para o meu bem, né? Eu creio, eu rezo, eu vou na missa, mas se vem uma tribulação, vem uma dificuldade, a minha fé esmurece, né? Ela cai, porque não está solidificada de fato na caridade, no amor a Deus, mas essas são outras motivações que movem ainda o meu coração. E aí, se a minha vida com Deus não está construída sobre a rocha, muitas vezes da tempestade, né, vai desmoronar. Nós ouvimos, né, no último domingo, e é bonito como a liturgia da semana sempre faz essa ligação com o Evangelho dominical, onde Jesus, né, ali naquela barca, né, de Pedro, que é a barca da igreja, que é também a nossa vida, que é agitada por muitos ventos, muitas tempestades, parece que vai se afundar, mas Jesus está ali, né, e Ele é aquele que levanta, né, a voz e diz para o vento e para a tempestade: cala-te, silêncio, e a tempestade passa. Essa deve ser a certeza do nosso coração, né? Mesmo que passemos, como diz o Evangelho de hoje, mesmo que venha a chuva, mesmo que venha a enchente, mesmo que venha, né, os ventos contrários, a casa não vai cair, o barco não vai afundar, porque Jesus é a rocha, porque Jesus está nesse barco, mesmo que dormindo, mas Ele está ali. E esses ventos, essa tempestade, ela é para o nosso bem. É muito bonito o Salmo 118, quando o salmista diz assim: para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi a caminhar na vontade de Deus. Bendito o sofrimento que me faz crescer, bendita a tribulação que me faz edificar a minha casa sobre a rocha que é Cristo. Bendita a tribulação às vezes que derruba uma construção sobre a areia, baseado em motivações vazias, baseado numa fé ainda superficial, e quem sabe essa tribulação que faz desmoronar a minha fé, a minha vida com Deus, é capaz também de fazer reconstruir, mas em bases sólidas. Quando nós vemos hoje a primeira leitura do livro dos Reis, né, onde o povo de Israel é deportado, né, para a Babilônia, o povo não escuta as exortações dos profetas, Jeremias e tantos outros, que exortou o povo, chamou o povo à conversão. Mesmo assim o povo persistiu, né, numa vida longe do Senhor, o povo não foi fiel à aliança, o povo abandonou a vontade de Deus e se entregou às paixões, aos ídolos, e com isso vem as consequências do pecado do povo, que foi o quê? Israel construiu a sua casa sobre a areia. Com isso vem, né, o rei Nabucodonosor e destrói Israel, destrói o templo, a cidade é devastada e o povo vai prisioneiro para a Babilônia, e lá o povo passa 70 anos sendo purificado. 70 anos o povo vai redescobrir, né, as escrituras, dali surge, né, as sinagogas, dali surge essa leitura da palavra, e o povo vai nesses 70 anos de sofrimento sendo preparado para depois voltar para a terra prometida, voltar para Jerusalém e o quê? E reconstruir o templo, reconstruir suas casas, mas aonde? Sobre a rocha. E ali Esdras e Neemias volta com o povo, e o povo vai reconstruindo, né, a sua relação com Deus. Deus vai restaurando uma vez mais esta aliança com o povo, essa casa que foi destruída, porque estava sobre a areia, depois é reconstruída sobre essa rocha, que é a palavra de Deus. Pergunto para você hoje, né, a sua fé, a sua relação com Deus, a sua casa, né? Quem sabe a sua família, a sua vida está edificada aonde? Qual é a base? Qual é o fundamento, né, da sua vida? Quando as tribulações vêm, né, quando a chuva vem, quando a enchente, né, das nossas paixões, né, quando esse vento
das tribulações, quando parece que o barco da nossa vida vai naufragar, quando parece que a água já está chegando, né, no pescoço, aonde eu coloco a minha confiança? Eu tenho a certeza que Jesus caminha comigo nesse barco, que na hora certa Ele vai levantar, que a minha casa está sobre essa rocha e nada pode abalar, ou aquilo que me move ainda são motivações vazias, ainda não é a caridade verdadeira, o amor verdadeiro. Enquanto não for, Deus vai permitindo, né, as tribulações, para que nós possamos assim ir solidificando cada vez mais, né, a nossa casa nessa rocha que é o Senhor. As árvores, né? Quanto mais uma árvore em uma determinada região passa por tempestades, onde mais tem ventos, onde mais tem tempestades, é onde as árvores têm raízes mais profundas. Porque se a raiz da árvore não for profunda, ela não consegue resistir às tempestades. Quando Deus permite que nós passemos aí por tribulações, não é que Ele quer que nós sejamos derrubados, mas Ele quer que nós possamos enraizar ainda mais a nossa vida nele, porque as tempestades fazem com que as raízes se tornem mais profundas. Por isso, nós devemos ter essa gratidão no coração, né? Pelas provações que Deus permite que nós passemos na nossa vida, pelas humilhações, pelas tribulações, pelas tempestades, que tem essa missão de nos fazer crescer na fé. É ou não é assim, né? Olha para a sua vida, né? Vê se não foi nos momentos difíceis, momentos de tribulação, que você mais cresceu, mais amadureceu. Quem sabe foi aquele sofrimento que te tornou a pessoa que você é hoje. Quem sabe foi aqueles momentos que te trouxe mais perto de Deus, que te deu uma fé mais firme, mais forte. Por isso tenhamos também esse olhar de esperança, né, e também de alegria em meio à provação. Eu posso muito bem sofrer, passar por tribulações e não perder a alegria, porque eu sei que aquela tribulação quer me fazer enraizar ainda mais a minha fé e o meu amor ao Senhor, quer purificar o meu amor, para que seja um amor verdadeiro, uma caridade perfeita. Se eu te convido a fechar os seus olhos, se te ajuda a rezar também, coloca a mão sobre o seu coração e vai fazendo memória das tribulações, né, que o Senhor já permitiu, quem sabe tem permitido na sua vida nos tempos